Olá, estamos chegando mais uma vez até você com o Falando Sério. E hoje temos como convidado um dos mais conceituados cirurgiões dentistas de Sete Lagoas, Jefferson da Cruz Silva. Vamos falar um pouco da sua especialidade, mas de odontologia de um modo geral. Jefferson, prazer recebê-lo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Ronaldo. O prazer é todo meu de estar aqui com vocês, com seus telespectadores. Agradeço o convite também, estou às suas ordens para o que você desejar. Vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, a sua formação, Jefferson. A quais entidades você pertence? Eu me formei pela Faculdade de Odontologia de Diamantina, Faculdade Federal de Odontologia. Hoje a faculdade já pertence a uma universidade, né, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Eu me formei no início dos anos 70 e de lá para cá, nesses 40 anos já de formado, muitas coisas aconteceram. O que mais assusta nesse período, né, nesse tempo, é que tudo que a gente aprendeu na faculdade naquela época mudou. Né? Nada, aquelas coisas que eram verdades dogmáticas, né, hoje já pertencem ao passado, né? São coisas que a gente já não defende mais. Então, por causa disso, a gente é obrigado a continuar se especializando. Então, ao longo do tempo, eu fiz uma residência em cirurgia e traumatologia no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, no início dos anos 80. De lá para cá, fiz mais 2 ou 3 pós-graduação em odontologia, para poder registrar as minhas especialidades. Então, eu sou especialista em clínica odontológica, que a gente chama de dentística restauradora, sou especialista em implantodontia, para que a gente possa continuar exercendo a atividade de uma maneira correta, com o conhecimento atualizado, para que você possa atender corretamente os seus pacientes. Né? Na verdade, a sua obrigação, o seu juramento, faz com que você queira, antes de tudo, o benefício dos seus pacientes. Né? O médico, o dentista, ele tem que estar preocupado com o benefício que ele vai causar aos seus pacientes, que ele vai produzir nos seus pacientes. E é por isso que a gente tem a obrigação de se atualizar. E também a cirurgia buco-maxilofacial. A cirurgia buco-maxilofacial foi objeto de uma residência, né? Então, eu estagiei no hospital durante esse tempo e a partir disso adquiri o título de cirurgião buco-maxilofacial, que o nome é um nome pomposo, né? Cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial, que credencia o especialista a atender traumas de face, né? Atender cirurgias mais avançadas, cirurgia de defeitos da face, né? Defeitos de maxila, defeitos de mandíbula e implantes de modo geral. Então é uma especialidade cirúrgica que amplia muito o leque daquele que a exerce. Existem procedimentos que você faz em consultório e há aqueles também que são feitos em hospital. Sem dúvida. Os procedimentos mais elaborados, que exigem cirurgias nas quais é necessária uma internação hospitalar, né, nas quais é necessário que o paciente seja submetido a uma anestesia geral, a gente não tem outra alternativa a não ser fazer num ambiente adequado, que é o ambiente hospitalar. E aquelas cirurgias menores, né, que você faz com anestesia local, algumas até só com sedação. Essa sedação é feita por um anestesista, um médico anestesista que vai até o consultório e faz lá também. A gente pode fazer no consultório mesmo. A gente chama de cirurgia de ambulatório, o nome não é tão correto, mas hoje o Conselho Federal de Medicina quer que esse nome seja alterado. Eles querem chamar essas cirurgias, que chamavam de cirurgia de ambulatório, são cirurgias onde o paciente tem uma permanência curta no ambiente onde ele é operado. São cirurgias de curta permanência, que ele chega no mesmo dia ele é liberado para casa, tanto com anestesia local quanto com sedação, ele pode ir embora no mesmo dia. Então, essas cirurgias são feitas no consultório, numa sala adequada, com todos os equipamentos próprios para você atender o paciente na emergência, caso tenha, mas é a cirurgia própria de consultório. Bom, você tem 4 filhos, não é isso? 4 filhos. Um dentista. Você esperava que naturalmente um dos seus filhos viesse a seguir a sua profissão? Eu acho que quando você tem um filho que resolve seguir os seus passos, é um meio de você se perpetuar um pouco, né?
talvez até de se imortalizar, né? A gente que gosta tanto da vida, né? Que gosta tanto de estar aqui. Então é uma forma de você passar os seus conhecimentos para frente de uma forma mais especial. É verdade que a todos os filhos a gente passa informações, né? Vivência, experiência é uma coisa que você não transmite, né? É assim que a pessoa viva. Mas você pode dar conselhos, né? Pode mostrar o caminho, mas a vivência especial na especialidade, na profissão, essa assim, é mais prazerosa, né? Meu filho convive comigo todos os dias, está no meu consultório todos os dias. Então, eu tenho certeza que ele aprende muito comigo, mesmo porque eu já estou no caminho há mais tempo, né? Então, assim, é uma forma de você se perpetuar. E é uma coisa muito interessante. Eu, assim, eu não imaginava que ele fosse dentista. Mas, por outro lado também, quando ele se manifestou vontade, eu também o incentivei. Porque eu acho que, para mim, a odontologia foi uma profissão extraordinária. Eu tenho muito a agradecer a ela, porque foi com ela que eu consegui tudo que tenho. Então, eu acho que ele também pode fazer a mesma coisa e ter o mesmo sucesso e provavelmente muito mais do que eu tive. De certa forma, ele teve um início menos complicado que o seu, né? Porque ele encontrou uma estrutura pronta e um pai ali sempre pronto a atendê-lo, né? Sem dúvida, né? Isso realmente acontece com aqueles filhos que resolvem seguir a profissão do pai, né? Eles já pegam assim o bonde andando, eu diria assim, porque você facilita bem as coisas, você aplana bem o terreno. Então ele já começa de onde a gente já está parando, então facilita realmente a vida. Agora ele é um menino aplicado, interessado, eu acho que ele está indo muito bem, né? Ele gosta de fazer as coisas corretamente e tem estudado, já está fazendo mais uma especialidade, mais uma pós-graduação, já é a segunda pós-graduação dele, então eu acho que também ele tem tudo para decolar e garantir o sucesso por toda a vida, se Deus quiser. Jefferson, vamos falar de duas coisas aqui que eu considero importantes. O implante e essa cirurgia. Essas cirurgias ou por trauma ou reparadoras. Implante, muita gente, quando se fala em implante, eu não posso fazer, é um negócio muito caro. Mas o que se percebe hoje é que o que eu acho importante, primeiro, maior informação, muito mais informações a respeito. E segundo, as pessoas percebendo que o implante vai trazer benefícios, não só por uma questão estética, mas para a saúde também, não é? Sem dúvida. Quando a gente fala em implantes dentais, a gente tem que lembrar que nós já completamos no Brasil 20 anos do que a gente chama de ósseo-integração. Ósseo-integração é uma palavra nova, né, que veio junto com os implantes, que significa a formação do osso em volta daquele cilindro de titânio, que a gente chama de implante, e se coloca no dente. Então a gente comemora no Brasil 20 anos de ósseo-integração, 20 anos que os implantes, mais de 20 anos já, 22 ou 23, que os implantes estão no Brasil de uso escorreito, de uso diário, de uso de todo dia. E nós já comemoramos mais de 40 anos de ósseo-integração no plano internacional, no mundo inteiro. Desde que o professor Brånemark, que era um ortopedista sueco, descobriu esta capacidade do osso de se integrar em torno de uma estrutura de titânio, no final dos anos 50, início dos anos 60, já se passaram mais de 40 anos, quase 50 anos, que já se comemora essa ósseo-integração. E é uma coisa muito interessante a gente dizer que tudo isto tem sido acompanhado de uma forma muito científica. Né? Muitos trabalhos já foram publicados, muitos casos já foram revistos, o que está na literatura hoje é consenso daquilo que foi publicado no passado. Então isso é uma ciência já definida, né, constatada, uma ciência definitiva, que nós já fazemos e aplicamos nos nossos consultórios, já sem sombra de dúvida, sem risco de errar. E além do mais, ela é extremamente previsível. Você consegue planejar um caso já sabendo do que você vai conseguir no final dele. Então, o mais importante, acho que de tudo é isso. O implante é um tratamento absolutamente previsível.
Mas neste período, Rosalvo, em que os implantes evoluíram, muitas coisas foram acontecendo, como tudo que evolui, né? A princípio nós utilizávamos uma forma de cilindro, hoje nós usamos outra. Antigamente nós usávamos uma forma de conexão com a prótese, hoje nós utilizamos outra. Assim como a informática evolui, assim como tudo evolui, os implantes também evoluíram no mundo. Então muitas daquelas coisas que nós usamos no início da década de 90, quando você começou os implantes do Brasil, nós já abandonamos. Mas o conceito fundamental do implante em si, né? Aquela pecinha de titânio que se coloca no osso e que o osso se integra em volta dela, permanece. E é interessante que, como a exemplo de grandes descobertas na ciência, o uso do titânio veio também por acaso, né? Ele estava trabalhando com outro metal. Exatamente. O uso do titânio, o professor Brammermark, quando descobriu que o osso se formava em volta de um cilindro, ele não sabia que esse cilindro era de titânio. Ele fazia pesquisas em patas de coelhos, ele era ortopedista, então ele examinava medulas de coelhos e com isso ele colocava o visor óptico do microscópio dentro de uma cápsula que era fixada no osso e através dessa cápsula ele enxergava a estrutura medular. E depois que ele terminava de usar aquela cápsula, ele removia aquela cápsula e partia para outra cobaia, para outro coelho. Um dia qualquer ele tentou remover aquela cápsula e não conseguiu. E achou estranho que aquela cápsula não estava soltando. Todas soltavam, por que aquela não soltava? E ele foi atrás do técnico dele, do engenheiro que trabalhava no laboratório dele, e falou: não, é que aconteceu, eu não consegui tirar aquela cápsula. Você mudou ela? Eu falei: ah, engraçado, eu sempre uso de aço, mas aquela eu não tinha aqui, eu fiz de titânio. Então aquilo, né, brilhou uma luz na cabeça dele e falou: olha, esse metal é um metal diferente, ele tem características diferentes, ele tem, né, qualidades diferentes. E a partir daí ele começou a prestar atenção nesse metal, abriu uma linha de pesquisa em cima disso e chegamos no que chegamos. Ele descobriu que o titânio era um metal que tinha características especiais. Quer dizer, com isso ele pôde contribuir, trazer um benefício enorme para a humanidade. Hoje, para você ter uma ideia, no Brasil se comercializam aproximadamente 2 milhões de implantes por ano. Isso abriu um mercado. E quando você fala só, a gente fala só em implantes, a gente esquece que em cima desse implante vai um componente protético, vai uma prótese. Então, assim, abriu-se um leque muito grande de opções. Mas o mais importante que aconteceu foi o grande benefício que isso trouxe para a humanidade de uma maneira geral. A partir do momento que é colocado o cilindro de titânio, quanto tempo depois ele já está consolidado ali com o osso integrado ao cilindro? Assim, isso varia muito em relação ao tipo de osso que se coloca, mas em média, né, em média de um paciente para outro paciente, de uma área para outra, em torno de 2 a 3 meses é a média. E isso eu falo de 2 a 3 meses porque nós estamos falando hoje, atualmente, nos nossos implantes mais avançados, né? Aqueles implantes cuja superfície do titânio ela recebe um tratamento especial. Existem implantes hoje tão avançados no mundo que existe uma firma alemã, que é o implante que eu uso, a Straumann, que ela produz um implante especial que ela permite, ou ela sugere que você possa colocar esforço sobre ele com 3 semanas. A rigor, 3 semanas não é um período próprio para haver integração total. Mas aquela superfície é uma superfície tão especial que ela fica tão cheia de osso que ela já permite que você já manuseie a partir de 3 semanas. E aí já pode colocar a prótese. Então, assim, quando você fala em 2 ou 3 meses, exatamente, quando você fala em 2 ou 3 meses, a partir de uma superfície com mínimo de tratamento, você pode trabalhar com segurança. Nós estamos terminando o primeiro bloco. Daqui a pouco vamos voltar com Jefferson da Cruz Silva e vamos falar da cirurgia bucomaxilofacial.